tem uma palavra de Deus para você nessa manhã. Meu coração está queimando, ardendo. Vou pregar a mesma palavra nos 4 cultos, mas tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa muito especial para cada momento. Hoje é Santa Ceia, então a gente prega a mesma palavra todos os cultos. Mas eu queria desafiar você a receber de Deus, receber através da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre paternidade, é o tema do mês, né? O tema que Deus colocou no nosso coração, até pelo Dia dos Pais, logicamente, mas não somente pelo Dia dos Pais. É um tema que Deus está falando conosco já há muito tempo, né? Deus tem trazido assim muita revelação, muito material que nós anotamos, que nós preparamos, e eu tenho aprendido isso em Deus. Às vezes Deus dá uma palavra para a gente fala, bom, deixa quietinho, né? Deus falou um dia comigo, Deus me deu uma palavra muito forte, com uma canção, e eu comecei a cantar aquela canção em casa, e Deus foi trazendo uma palavra em cima daquela canção, e aí quando eu acabei de escrever, eu falei com Deus, vou pregar domingo essa palavra, vou mandar aqui para o pessoal do louvor, para eles prepararem essa música, e aí eu vou pregar essa palavra domingo. E aí o Espírito Santo falou assim, não, você não vai pregar. Eu vou te falar onde você vai pregar e o dia, só no dia que você vai saber. Isso tem uns 4 anos. E aí passou uns dias, Deus me deu um sonho, que eu estava numa igreja, que não é essa igreja, não é a nossa igreja, é uma outra igreja, da IPV, e eu estava pregando aquela palavra. E no sonho Deus falou comigo, é nesse lugar que você vai pregar essa palavra, mas o dia, só no dia que você vai saber. Eu já fui lá umas 3 vezes nessa igreja depois desse sonho, nesses 4 anos. Eu já perguntei para Deus, todas as vezes que eu vou, eu falo, é hoje, Deus? Ele fala, não, não é hoje. Então tem coisas que Deus fala para você que não é para agora. E Deus está fazendo isso com a gente. Nós temos falado sobre, pensado, estudado, sendo ministrado sobre paternidade há alguns anos atrás já. E agora chegou a hora de a gente liberar essa palavra, liberar essa unção sobre a nossa igreja. Temos perguntado para Deus, quando que é? Não sei se você se lembra daquele congresso que nós fizemos aqui de pai para filho. Nós já vimos mastigando esse tema há 2 anos, quando a gente fez o congresso. E aí eu me lembro que o bispo José Elias, nós chamamos ele para pregar, e ele preparou uma palavra, e quando ele chegou aqui, na primeira ministração, eu acho que fui eu que preguei, não me lembro bem, mas na primeira ministração, não acabou a primeira ministração, ele falou comigo assim, rapaz, é tudo diferente. Eu falei, diferente de quê? Foi diferente do que Deus falou comigo. Deus me deu uma outra, eu pensei que vocês queriam, o tema era em outro sentido, mas agora eu entendi, e é isso mesmo, Deus está nesse negócio, eu vou para a sua casa agora, eu vou orar lá, porque eu preciso entender esse negócio. E aí ele foi lá para casa e teve o tempo dele lá com Deus e trouxe uma palavra poderosa para a gente. Então Deus faz assim, querido, Deus age dessa forma. E eu queria que você estivesse muito aberto, é um tema muito difícil de pregar, é um tema muito difícil de ensinar, mas é um tema que pode resolver toda a sua vida. Amém? Se você entender isso em Deus. Nós temos uma geração hoje que ela pode correr, ela pode avançar com muito mais rapidez, o nível de conhecimento é muito mais amplo, muito mais avançado, muito mais profundo, e cabe a nós pais, né, naturalmente falando, abrir o caminho para os nossos filhos. Cabe a nós pais levar os nossos filhos onde Deus quer. Esse é o papel dos pais. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Deus Pai mandou o seu Filho Jesus na terra para abrir o caminho, o irmão mais velho, o filho primogênito, para abrir o caminho para os demais filhos. O pai tem esse papel. A igreja tem esse papel. A igreja é o ventre, a igreja é a mãe gera, a mãe faz crescer, a mãe faz desenvolver, mas o pai gera a vida, o pai Deus, o pai Espírito Santo gera a vida na igreja, e a igreja então agora, fecundada por Deus, vai gerar vida. Os pais espirituais, o pai da fé, se você não viu a live, vê lá, vários pais que o bispo colocou lá para a gente. Cada pai tem a possibilidade em Deus de gerar vida.
E eu queria desenvolver em você, queria desafiar você a ser esse gerador de vida em Deus. Nós somos gerados por Deus, através de Deus, e Ele nos dá o poder e a autoridade de também gerar vidas, para a glória dEle, para a construção da sua família. E existe algo muito precioso para a gente entender disso, vários exemplos da palavra de Deus, e um dos exemplos que eu mais gosto, que eu acho mais poderoso, que eu acho mais precioso, é o exemplo de Elias e Eliseu, 2 profetas, 2 homens de Deus, e tem algo muito precioso nesse ensinamento. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o verso 19 também. Diz assim: Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me ir beijar meu pai e a minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma juta de boi e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida partiu e seguiu Elias para segui-lo. Só até aí. Aqui fala sobre o chamado de Eliseu, sobre o momento que Elias é tocado pelo chamado. E aí a gente pode falar sobre as 12 juntas de bois, sobre a 12ª junta, sobre o churrasco que Eliseu fez. A gente pode falar sobre várias coisas, né? Tem muita revelação nesses versículos aí. Mas eu queria que você pensasse sobre a urgência do que está acontecendo. Elias faz um ato, talvez a gente chamasse de ato profético hoje, né? A gente fala, não, Elias foi lá e fez um ato profético. E aí quando a gente fala de ato profético, a gente entende que ato profético é aquele negócio muito distante, né? É uma expectativa de que algo grande vai acontecer. Vamos fazer um ato profético na cidade. Nós vamos nas entradas da cidade, vamos ungir as entradas da cidade, vamos declarar que a cidade é do Senhor, que o Senhor reina aqui, que tudo que está aqui é consagrado a Deus e tal. E aí nós saímos desse ato profético, vai cada um para sua casa e nada muda. A gente fez um ato profético, mas não é isso que Deus está falando. Não é isso que a palavra de Deus registra. A palavra de Deus registra que Elias foi lá e fez um ato, entre muitas aspas, um ato profético sobre Eliseu. E Eliseu imediatamente largou tudo e o seguiu. Quando Deus fizer algo na sua vida, querido, resolva, decida imediatamente. Nós não temos mais tempo para ficar esperando o próximo sinal. Não existe mais esse tempo. A urgência do reino chegou. Eu converso com pastores, com líderes que nos procuram, eles falam o seguinte: não, há 3 anos atrás Deus falou comigo. E eu pergunto, Deus falou com você e você fez o quê? Não, eu estou esperando, mas Deus mandou você esperar? Não, Deus mandou eu fazer, então por que você não está fazendo? Ah, Deus me disse que Ele vai entregar, ok, e o que você está fazendo para receber? Não, eu estou esperando Ele entregar. Não, se prepare para receber. Por que você acha que nós estamos ampliando as oportunidades e as opções de reuniões na igreja? Por que você acha que nós temos 4 cultos hoje? Por que você acha que vai ter o Viva Academy, a escola dominical, no domingo? Por que você acha que tem bibliologia? Por que você acha que tem teologia ministerial, escola de sucesso? Por que você acha que tem? Porque Deus nos disse um dia que Ele ia entregar. Eu tenho que abrir espaço para Ele entregar, querido. Eu tenho que me preparar para isso. Quantas pessoas cabem nesse templo?
perto do que Deus falou que entregar, não vai caber aqui, então tem que ter 4 cultos. Ah, não, mas tem que esperar acontecer. Não, eu estou pronto. Se Deus falar para mim assim, vou te dar 5 carros, eu mudo para uma casa que caiba 5 carros na garagem. Eu falo, estou pronto, Deus, pode mandar. Estou esperando os carros chegarem, porque o Senhor disse que ia dar. Amém ou não amém? Você está entendendo ou não? Comece a acreditar nas palavras de Deus na sua vida. O pai Elias foi lá e falou, Eliseu, você sabe o que eu fiz com você. Eliseu vai lá, pega o arado lá, pega as madeiras, pega uma junta de boi, mata tudo, faz um churrasco, fala, o quê? Eu já fui, eu não vou esperar mais nada não. O que você está esperando acontecer? Começou a pandemia e você parou, falou, não, vamos esperar. Vamos esperar. Esperar ver o que vai dar, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Quando que vai terminar esse negócio? Tem um monte de gente perguntando para mim assim, ô bispo, quando que você acha que vai terminar? Eu falei, rapaz, eu não sei nem se começou. Eu continuei vivendo. Continuei trabalhando. Eu falei assim, uma pessoa falou assim, ah, mas a escola está fechada. Eu falei, pois é, a escola está fechada, mas a igreja está aberta. A gente está mudando igreja de lugar, a gente está mudando pastor, a gente está começando novos projetos, a gente está avançando, não tem problema. Eu não preciso saber quando vai terminar aquilo, para mim já terminou. Para o reino de Deus já terminou, amém ou não amém? Se Deus quiser fazer algo na nossa vida, Ele faz agora, não precisa de autorização de prefeito, de governador, de presidente, de ninguém. Ele é Deus na nossa vida. E eu preciso acreditar nisso. Eliseu larga tudo e vai para frente, vai atrás de Elias. A unção, quando você recebe a unção, nada mais importa. Quando o Pai te chama, nada mais importa. O mais importante é o que o Pai mandou eu fazer. Aí você vai falar para mim, bispo, mas em lugar nenhum aqui fala que Elias é pai de Eliseu. Aguenta a mão, não fica ansioso não. Por que andais ansiosos? Com que é a vez de ouvir? Aguenta a mão. Vamos ver o que Deus está falando conosco. Depois de receber a unção do Pai, nada mais importa. Quando nós estamos nos importando com muitas coisas, pode ser um sinal que ou está faltando unção na nossa vida, ou nós não estamos escutando a voz de Deus. Se muita coisa te importa, se muita coisa te atrapalha, te incomoda, talvez você não esteja se sentindo na casa do Pai. Deixa eu te falar algumas coisas fortes com você. Lembra da tua infância? Talvez você teve uma infância simples, igual a minha. Dividi quarto com os meus irmãos muito tempo, mas eu não me importava. Era a casa dos meus pais. A cozinha não era a coisa mais linda. Que comida gostosa que saía dali. E ali era a casa dos meus pais. Você lembra da sua infância, não? E depois você ficou adulto, e você casou, e talvez você conseguiu ter uma condição melhor do que os seus pais. Mas como era gostoso voltar na casa dos pais. Mesmo com a simplicidade, talvez com as panelas velhinhas, talvez com aquelas coisas antigas, mas é a casa dos seus pais, você se sente em casa. Imagina você na casa dos seus pais, nossa que parede suja, nossa que telhado esquisito, nossa que panela feia. Já pensou? Você faz assim não? Na casa do Pai tudo é lindo, querido. Porque a gente está preocupado, sabe com o quê? Com o Pai. A gente está preocupado com os nossos pais, a gente quer estar com eles, por isso que é tudo maravilhoso. Aqui é a casa do Pai. Queira estar na casa do Pai. Ah, mas eu não gosto da luz, eu não gosto de sei o quê, eu não gosto de sei o quê, eu não gosto de sei o quê, não sei o quê. Converte o seu coração ao coração do Pai. Para de se incomodar com as coisas e olhe para o Pai. Enxergue o Pai, queira ver o Pai. Você vai perceber que as coisas mudam. A unção faz você ir mais rápido, mais longe. 2 de Reis, capítulo 2, verso 8, eu quero ler para você. Diz assim: então tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Eu estou falando que você que faz mais rápido, porque esse foi o último milagre de Elias, relatado na Bíblia.
Esse foi o último ato de Elias. Passaram os dois a secos, mas Eliseu precisava voltar. E aí mais na frente, no verso 14, Eliseu fala assim: então pegando da capa de Elias, que dele caíra, porque agora Elias subiu, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu. Eliseu deu continuidade ao trabalho do Pai. Sabe o que você está fazendo aqui na igreja, querido? Sabe o que você faz parte da Igreja Presbiteriana Viva? Sabe o que Deus te chamou para o Evangelho, para o cristianismo? Porque você dá continuidade às obras do Pai, às obras de Deus. Você precisa ser um agente de milagre nessa terra. Você precisa ser um agente de milagre na sua casa, na sua família. Você é o continuador das coisas do Pai. Amém ou não amém? Aí você fala assim: bispo, mas e daí? Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Mas eu falando de Eliseu e de Elias, isso. A palavra de Deus diz que coisas maiores você fará em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você vai atingir mais gente. Nós vamos chegar a lugares que Jesus não conseguiu chegar como homem. Nós vamos pregar o Evangelho onde o Evangelho não tinha chegado na época de Jesus. Nós vamos curar pessoas que não existiam na época de Jesus. Nós vamos libertar famílias de maus que não existiam naquela época de Jesus. Jesus disse que coisas maiores nós faríamos. Nós precisamos ser aqueles que continuam a obra do Deus Pai. Amém ou não amém, querido? Aleluia. E aí agora então Eliseu continuou aquilo que ele tinha recebido do Pai, aquilo que ele tinha recebido de Elias. E eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 4. 2 de Reis, capítulo 2, fala um pouquinho sobre esse momento. Quando você achar isso, você dá um glória a Deus. Põe no telão para mim, se puder. E Elias lhe disse, amém? Glória a Deus, você achou? E Elias lhe disse Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Vamos falar junto? Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, os quais se dividiram para dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, senão não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Eu queria que você estivesse pensando em alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro que o texto fala de filhos dos profetas. Os profetas tinham filhos naturais? Sim. Tem nesse grupo profetas, filhos de profetas naturais? Sim. Mas naquela época existia uma escola de profetas. Existiam escolas de profetas espalhados. Então olha só, você pode aprender a profetizar. Amém ou não? Você pode aprender com quem já sabe. A grande questão dessa geração
cristã hoje é porque a gente tem dificuldade de querer aprender. E a gente tem dificuldade de reconhecer quem sabe mais do que a gente. Esse dia eu comentei lá no Espaço Vivo, alguém chegou perto de mim e começou a falar de um pastor. Você viu o que o pastor falou lá? O pastor fez uma live lá e falou isso. E eu não estava entendendo bem o que a pessoa estava falando. E eu falei, mas de quem que você está falando? Ele falou, estou falando do fulano. E eu olhei para ele e falei, sério? Você tem coragem de falar? Ele falou, não, mas está errado mesmo, é. Eu falei, pois é. Você sabia que o fulano ano passado fez um jejum de 40 dias? Um jejum total de 40 dias? Não. Eu falei, qual foi o máximo de jejum que você já fez na sua vida? Quantas horas você conseguiu ficar sem comer? Jejum para mim é difícil. E, pois é, então cala a boca. Tem argumento para falar de um homem desse. Você sabia que o mês passado ele fez um jejum de 21 dias? Com a igreja dele, orando todos os dias, dentro da igreja, de porta fechada. Você sabia? Não. Você sabe quantos livros essa pessoa já escreveu? Você sabe quem foi o discipulador dessa pessoa por 5 anos? Você sabe aonde ela estudou? Você sabe quantos membros tem a igreja dela? Você sabe quantas pessoas foram salvas por a pregação? Não. Então não fala. Não fala. A gente não pode ser apenas crítico, querido. A gente não pode ser teólogo de revistinha de banco de jornal. Que a gente ouve qualquer coisa e fala, ah lá, ó. Comece a estudar a palavra. Entre numa escola de profetas. Comece a criar o seu senso crítico. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus revelar as teorias dele para você para esse tempo. Mas é revelação dele e não achismo. Os filhos dos profetas chegam para ele e falam assim, você sabe o que vai acontecer, calai-vos, não me atrapalha, eu estou num processo aqui, não me atrapalha. Seja filho. Olha para o seu irmão aí de máscara e tu fala com ele, seja filho, aprende com quem já andou, com quem já caminhou, queira aprender. Que dificuldade nós temos nisso hoje. De ouvir, de parar. Imagina você, convida com o bispo José Elias, eu falar o quê? Deixa ele falar, sabe muito mais do que eu, tem muito mais experiência de paternidade do que eu, conhece muito mais da Bíblia do que eu, deixa ele falar. Não, a gente não tem tempo para isso não. Ouvir alguém falar, que isso? Aprende a aprender. Existia uma escola de profetas que Eliseu participava. Não foi escolhido à toa não, querido. Não foi de qualquer jeito não, tem uma história. Tem outra coisa aqui muito forte aqui, para a gente destacar nesse texto, que Eliseu, depois que ele é chamado por Elias, ele não larga. Mesmo Elias mandando ele ir, ele fala, não vou estar contigo, quero estar contigo, eu já recebi. Eu já tenho, mas você não é profeta, não importa, eu já tenho a palavra, agora eu vou andar contigo. Sabe o que acontece hoje? As pessoas chegam para mim e falam assim, quando eu for líder, ou se eu fosse líder desse ministério, se eu fosse líder dessa rede, se eu fosse líder dessa célula, deixa eu te falar, querido, Deus nunca reconheceu alguém antes da pessoa fazer alguma coisa. Comece a fazer, faça como se fosse, com respeito, com obediência, com dedicação, com fidelidade, com verdade. Faça, queira fazer, deixa Deus te honrar, deixa Deus te levantar, deixa Deus te estabelecer. É assim que funciona. Eu trabalhei numa empresa há um tempo, uma multinacional, e eu era de uma área e o gerente de outra área. Um dia estava fazendo um trabalho, ele não conseguia desenvolver o trabalho, eu passei em frente à sala dele, vi ele muito bravo com aquilo, olhando para o computador, e eu voltei e falei, você precisa de ajuda? Ele falou, não sei mexer nisso aqui, Paulo. Eu falei, posso te ajudar? Eu falei, pode, como é que faz? Eu fui lá e fiz para ele. Ele falou, rapaz, você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Ele falou, poxa, que bom e tal, e eu fui embora.
Nunca mais ele fez aquele trabalho. Toda vez que ele tinha que fazer, ele mandava eu fazer. Ô Paulo, você pode vir fazer para mim? Eu ia lá e fazia, mas ninguém sabia. Era só eu e ele. Entrava na sala dele e fazia. Um dia aquele homem foi embora. E sabe quem ficou no lugar dele como gerente do setor? Eu. Mas eu nunca falei para ninguém que era eu que fazia o serviço dele. Eu só fazia. Eu fazia como se fosse meu. E Deus me honrou. Faça as coisas como se fosse para você. Como você fosse para você mesmo. Honrando a Deus, Deus vai te honrar. Eliseu falou, não vou sair daqui não, vou contigo. E ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. E ele agora é testemunho do último milagre de Elias. E aí Elias falou, o que você quer? Ele falou, eu quero porção dobrada do que você tem. Tem 2 segredos preciosos aqui, 2 chaves preciosas, querido. A primeira chave é, não tem problema você querer mais. Não há problema nenhum de você querer mais. Mas pede para Deus, não é querer o que é do outro. É pedir para Deus te dar mais. Um dos grandes homens, um dos grandes profetas, já está na glória, que ministrou na minha vida muito fortemente, na minha formação pastoral, Dr. Miles Monroe. Eu fui em alguns congressos dele, e eu me lembro do primeiro congresso que eu fui dele. Uma plateia lotada, milhares e milhares de pessoas ali. E ele pregou sobre a visão a visão revelada de Deus. Eu me lembro claramente como ele fez toda a encenação da palavra, a introdução, a palavra que ele pregou. E quando acabou aquela palavra, era tarde da noite, 11 horas da noite, as pessoas começaram a se levantar para ir embora, e eu não tinha perna para levantar da cadeira. E as pessoas estavam me falando, vamos embora, Paulo, vamos embora. Eu já vou, pode ir, eu já vou. A gente vai se perder, era muita gente, a gente estava numa caravana, você não vai achar o ônibus. Depois eu falei, deixa eu ficar aqui, pode ir, eu vou achar, porque eu não tinha perna, e eu falava com Deus assim, Deus, como que o Senhor consegue revelar algo tão precioso para alguém? Revela para mim também. Como que o Senhor consegue fazer um negócio desse, Deus? Como é que o Senhor ministra isso na cabeça de alguém? Ministra na minha também. Foi algo que me impactou, a revelação da palavra que aquele homem teve. Não tem problema nenhum você pedir mais para Deus, querido. Agora deixa eu te falar a segunda revelação. Quanto mais você pede, maior é o preço. Elias olha para Eliseu e fala assim, olha, dura coisa pediste. Você pediu algo grande demais, Eliseu. Você pediu algo muito grande. Tem um jeito, tem um preço. Sabe qual que é o preço, Eliseu? Você tem que me ver subir. Você imagina aqui na situação? E se você for subir de noite, de madrugada, quando eu estiver dormindo? Perdeu a unção. E se você subir na hora que você foi no banheiro? Perdeu a unção. E se você subir na hora que eu fui no banheiro? Perdeu a unção. Perdeu! Tem que me ver subir, tem uma condição, deixa eu te falar, querido. Para Deus fazer algo grande que você quer na sua vida, tem uma condição colocada por Deus. Ah, eu quero isso, mas eu também quero isso. Não dá. Ah, eu quero ser de Deus, mas eu quero ficar com o pé no mundo. Não dá. Ah, eu quero trabalhar na igreja, mas só quando eu quiser. Não dá. Eu quero servir na diaconia, mas eu não quero cumprir escala. Não dá. Eu quero ir para o louvor, mas eu quero tocar as músicas que eu gosto. Não dá. Não dá, querido. Não dá. Tem um preço. Tem um preço a pagar. Nem casar dá. Ah, eu quero casar, mas eu quero... Não dá. Não dá. Não funciona. Assim são as coisas de Deus. E Elias não deixou Eliseu desapercebido. Elias não deixou Eliseu enganar. Você pediu um negócio pesado. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Não. Você precisa estar atento. Você não pode ficar desapercebido. Você precisa estar atento e me ver subir. Se você me ver subir, eu te passo a unção. Tem mais alguns segredos fortes para a gente aqui. Você pode passar unção para alguém? Você pode passar um manto para alguém? Sabe aonde está a bênção dos teus filhos? Na tua boca. A palavra de Deus fala que na sua língua, na minha língua, está o poder de abençoar ou amaldiçoar. Está a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas.
Aprende a declarar palavras de bênção. Aprende a trocar a murmuração pela adoração. Você pode liberar a palavra de bênção do seu filho, você vai ser próspero, você vai ter saúde, você vai ser abundante, você vai ser conquistador, você vai ser inteligente, você vai ser sábio, você pode, é papel dos pais, é papel dos filhos honrar os pais, é papel dos filhos reconhecer a bênção na boca dos pais. E é interessante como é que a gente desvirtuou isso, arrebentou com isso a sociedade. As crianças não respeitam os pais, não respeitam os avós, não respeitam os tios, não respeitam os professores, não respeitam os mais velhos, não respeita ninguém. O pastor nem se fala. E aí a gente vai perdendo as bênçãos, por isso que a sociedade está do jeito que está. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Eu tenho tentado ensinar isso. Ontem teve uma conversa de alguns homens, eu tenho tentado ensinar os homens. E aí um dos homens pediu alguma coisa para o outro, e o outro falou... Eu fiquei olhando aquele negócio, falei, Jesus amado. E aí quando eles saíram de perto, eu chamei ele e falei, que filho, por que você não aproveita esse momento e faz um momento de semeadura? Como assim? Eu falei, desenvolve uma cultura de semeadura e colheita entre vocês. Chama esse rapaz e fala com ele, eu vou te abençoar como semeadura. E começa a colher. Aí ele parou e falou, nunca tinha pensado nisso. Ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, semeia. Ao invés de você arrumar um problema, arruma uma solução. Faça disso algo que vai ser bom para você. Sabe por que os casamentos não dão certo, querido? Porque a gente está preocupado apenas com o nosso bem-estar. E aí esquece do outro, faz para o outro e recebe de volta. A questão de você ser egoísta tem mudado a nossa sociedade, as nossas igrejas. Eu quero declarar a palavra de bênção sobre a sua vida. Você vai ser próspero, você vai ser abundante, você vai ter saúde, você vai ser conquistador, você vai fazer a faculdade que você quer, você vai ser o melhor aluno da faculdade, eles vão te reconhecer, você vai ser o melhor do seu trabalho, você vai ter a empresa em destaque nessa cidade, você vai ser bênção nessa igreja, você vai ser um líder de Deus nesse lugar. E isso é o que eu posso fazer como pai dessa igreja, como pastor nessa igreja. Agora, eu me considero pai, eu me considero teu pai, eu me vejo como teu pai, e esse é o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe qual que é o processo, querido? Um pai, quando gera uma criança, ele vai ser sempre pai. O pai do filho pródigo era o que do filho pródigo? Pai. O filho era pródigo, mas ele era pai. Ele era o que do filho mais velho? Pai. O filho não achava que nada que tinha lá era dele, mas ele era pai. O processo de reconhecimento do pai parte da gente para o pai, e não do pai para a gente. Eu me considero pai do Pedro e da Letícia. Eu sou o pai do Pedro e da Letícia. Mas lá na frente, Deus me livre e guarde, está queimado e cancelado em nome de Jesus. Eles podem falar assim, mas eu não quero você como pai. É uma escolha deles, mas eu nunca vou deixar de ser pai. Eu te vejo como filho, mas você tem que me ver como pai. Você está entendendo? É assim que funciona no reino. Deus te vê como filho, mas você tem que ver Ele como pai. Se você não o enxergar como pai, não funciona. É assim que funciona. E aí a unção vem. Por que a unção vem? A bênção vem, porque existe agora uma relação de pai e filho. Bênção, pai, eu te abençoo em nome de Jesus. Primeiro vem o reconhecimento. Bênção, pai, você é meu pai, me abençoa, libera a palavra. E o pai fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas a cultura fez o quê? A cultura te distanciou dos pais terrenos para você ficar mais longe do Pai Celestial. Sabe o que a Igreja Católica ensinou? Que você deve responder assim, Deus te abençoe. Olha a distância. Olha a diferença. Eu virar para o Rafael e falar assim, Rafael, eu te abençoo. E eu virar para o Rafael e falar assim, Deus te abençoe. Olha a distância que fica.
Olha como que eu aumentei o caminho da bênção. Rafael, na mesma hora, pode pensar assim: Deus me abençoa, estou todo errado. É porque Deus não sabe quem sou eu. Abençoar nada, isso aí não tem valor nenhum, essa palavra. E agora nós perdemos a bênção do Pai. Agora, quando eu falo, eu te abençoo em nome de Jesus, e você fala amém, eu recebo, está ligado no céu, e Deus vem com a bênção sobre você. Você está entendendo, amém ou não amém? Isso foi o que Elias fez com Eliseu. Elias agora gerou um filho, gerou um descendente, gerou alguém que vai continuar. Mas aí tem as questões, né? Eliseu não continuou. Eliseu amaldiçoou o seu discípulo. O seu discípulo errou com ele, e ele o amaldiçoou. Fez o dobro de milagres, mas não teve descendente. Olha que coisa forte. Você pode ser muita coisa nessa terra, querido, mas se você não tiver um descendente, você foi menor do que aquele que teve. Sabe onde está a minha eternidade? A minha eternidade está no Pedro. Porque o Pedro vai se casar, ele vai ter filho, e ele vai carregar um gene dentro dele que é meu. É a minha eternidade. Eu estou carregando do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Alguém gerou vida lá atrás, eu estou carregando essa vida. Eu estou fazendo ser eterno. Meu pai morreu, meu pai está com Deus na glória. Mas eu estou aqui falando dele, eu estou tornando ele eterno. Muitos de vocês não conheceram o meu pai, mas estão sabendo que eu tive um pai joia, porque eu estou fazendo ele ser eterno. Você está entendendo? O teu ministério pode ser eterno. A sua história pode ser eterna, o seu chamado pode ser eterno. Seja pai de verdade. Seja filho de verdade. A pastora Carla falou domingo passado aqui, e essa palavra já estava pronta desde domingo passado, desde antes. Mas eu escuto palavra, né? Eu sou ministrado. E ela falou sobre 2 textos muito fortes que eu tinha colocado aqui também. Ela falou sobre o texto do filho pródigo, que eu acabei de citar. E o segundo texto que ela falou foi sobre os discípulos pedindo para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus falando para eles: vocês não me conhecem? Vocês não estão olhando para mim, não estão me vendo? Eu sou a representação do Pai. Eu sou o Pai aqui. Eu faço o que o Pai está fazendo. E é tão interessante isso, porque dias depois Jesus morre, e agora se esfria todo aquele movimento. Os discípulos vão pescar, o outro volta para a sua terra, e aí Jesus tem que reunir eles de novo. Você olha só, não acabou não. Aquilo que eu falei com vocês era verdade. Agora vocês vão continuar. Sabe, querido, pior do que não ter é ter e não reconhecer. Pior do que não ter um pai, que é impossível, todos nós temos pai, mas você pode ter rejeitado os seus pais aí em algum momento. Pior do que não ter é ter e não reconhecer que é. É viver como se não tivesse. Pode ser o que for, mas é. Pode ser da forma que for, mas é pai. Foi usado para gerar vida. Eu tive um pastor na minha infância. Esse pastor nunca falou comigo. Esse pastor nunca dirigiu a palavra a mim. Esse pastor, para ele passar num corredor onde eu estivesse, ou eu tinha um grupo de pessoas, ele balançava a chave e a gente tinha que entender que ele queria passar. Era o jeito dele. Eu podia falar para vocês assim: nossa, esse pastor arrebentou comigo. Ele me fez acreditar que era ruim ser crente. Mas sabe o que eu vou te falar, querido? Esse pastor foi um instrumento de Deus na minha vida. Um dia ele aceitou ser pastor. Um dia ele começou um trabalho.
Um dia ele criou uma igreja. Um dia ele estabeleceu a escola dominical na sua igreja. Um dia ele estabeleceu os líderes da sua igreja. Um dia a igreja que ele estabeleceu atingiu o coração do meu pai, e o meu pai aceitou Jesus nessa igreja. Um dia a minha vida foi mudada por causa dessa igreja que esse pastor que lançou a chave estabeleceu. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus pelo meu pastor, pelo bispo José Elias, que um dia me recebeu na sua igreja e me ensinou a ser filho de verdade. Eu louvo a Deus pela vida do bispo Sérgio, que me recebeu numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha família, ele me fez habitar em família. Ele me fez conhecer a minha esposa, que ele já era pastor dela, ele já cuidava dela para mim. Ele ensinou coisas preciosas para que ela pudesse casar comigo. Ele fez o meu casamento. Eu louvo pela vida do bispo Sérgio. Eu louvo a Deus por cada um que foi usado como pai na minha vida para fazer quem eu sou hoje. Ah, eles não tiveram defeitos? Tiveram. Mas eu prefiro falar das qualidades deles. Queira falar das qualidades do teu pai, do Dia dos Pais. Ah, mas o meu pai não tem qualidade, bispo. Tem sim. Um dia, ele gerou você. Porque era plano de Deus que você existisse. Por pior pai que ele possa ter sido, ele foi usado por Deus para gerar você e eu. E só por isso, só porque Deus não erra nunca, e escolheu ele para ser seu pai, você precisa honrá-lo. Talvez você tenha uma experiência de igreja muito ruim, pastores que te ofenderam, que te magoaram, talvez pastores que, enfim, geraram feridas em você, mas você só está aqui porque um dia eles pagaram preço por você. Reconheça, se libere disso, se liberte disso, seja livre. Algumas pessoas fazem desse dia tão difícil. Ah, mas eu não tenho pai, bispo. Meu pai morreu, o meu também morreu. Também estou triste. Mas sabe o que me faz ficar feliz no Dia dos Pais? Porque o meu Pai Celestial nunca falha. E Ele me deu a oportunidade de ser filho do meu pai, enquanto meu pai ainda vivia. Ele curou as minhas feridas de paternidade com meu pai vivo. Então eu pude me despedir do meu pai com muita liberdade, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor está na glória. O Senhor cumpriu o que o Senhor tinha que cumprir. Sabe por que eu fico feliz, querido? Porque Deus me deu filhos. Filhos naturais e filhos espirituais. Para que eu pudesse continuar a obra dEle nessa terra. Eu queria que você desenvolvesse, que você mudasse a sua mentalidade. Que essa manhã fosse uma manhã de libertação para você. E que você decidisse espiritualmente, é espiritual que eu estou te falando. É algo espiritual. Que você decidisse honrar o teu Pai Celestial, o teu Pai natural e aqueles que foram pais na tua vida em algum momento ou são pai até hoje. Que você fizesse disso algo espiritual. Não é para bajulação, é muito difícil eu falar isso aqui. Que parece que você está querendo, não é bajulação, não quero mesmo. Mas é porque eu aprendi. A primeira coisa que eu fiz hoje, quando eu acordei, foi louvar a Deus pelo Pai que Ele é na minha vida e mandar algumas mensagens de homens que têm exemplos de pais para eu aprender. Porque eu preciso honrar aqueles que Deus colocou sobre a minha vida.